No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você, minha amiga, meu amigo ouvinte, com estas palavras de Jesus, foi ele quem falou. Ele repetiu a lei, o primeiro e o segundo grande mandamento. Ele repete esse primeiro e segundo grande mandamentos para uma pessoa que estava interessadíssima, saber como faria para herdar a vida eterna. Quer dizer, um assunto tão importante, da maior importância, é a vida eterna. É ou não é? Todo mundo quer saber o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Eu tenho que merecer? Qual é o esforço que eu tenho que fazer? Qual sacrifício eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Diga-me, Senhor Jesus. Disse o homem que era religioso, que era um teólogo, perguntando a Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Você sabe que o sujeito pode ter o dinheiro que tiver, a fama que tiver, pode ter o corpo sarado que tiver, pode ser a pessoa mais, digamos assim, de sucesso no mundo inteiro, conhecidíssima, mas essa pessoa sabe que um dia, cedo ou tarde, ela vai morrer. E a alma dela? Para onde vai? Para onde vai a minha alma? A pessoa pergunta. No fundo, todo mundo tem esse questionamento dentro de si. Todo mundo quer saber o que fazer para herdar a vida eterna. Todo mundo. Pobres e ricos. Bonitos e feios. Mocinhos e bandidos. Homens e mulheres. Velhos, crianças, adultos. Todo mundo quer saber. Todo mundo. Pode ser presidente, pode ser governador, pode ser prefeito, pode ser médico, pode ser advogado, pode ser um cientista, pode ser o que for, mas todos, sem exceção, querem saber o que farei para herdar a vida eterna. E Jesus, respondendo a essa pergunta tão importante, a mais importante pergunta que o homem se faz, Jesus então responde aquilo que tem que ser feito, aquilo que a pessoa tem que fazer. Você tem que fazer, não é uma questão, cada um tem a sua religião, não. Você tendo religião ou não tendo religião, para você herdar a vida eterna, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. É o primeiro grande mandamento. E isso é pessoal, é individual.
Eu não posso amar a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, nem pela minha mulher, por ninguém. Eu tenho que fazer por mim. Você tem que fazer por você. Ninguém pode fazer por ninguém. Isso aí é uma coisa pessoal. É como você ter sede. Ninguém pode beber água por você. Se você tem dor de barriga, você que tem que ir no banheiro. Se você tem fome, você que tem que comer. Ninguém pode comer por você. Então, é uma situação pessoal, individual e intransferível. Não pode ser transferido para ninguém. Não pode ser transferido. Cada um tem que tomar a sua decisão. E tem que obedecer para que possa herdar a vida eterna. Para que possa herdar a vida eterna. Então, amiga e amigo ouvinte, o que você vai fazer com essa palavra de Jesus? O homem perguntou a ele, o doutor na lei disse assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fez outras duas perguntas para ele. O que está escrito na lei? O que está escrito na lei? Ele não disse, o que está escrito no Novo Testamento? Ele disse, o que está escrito na lei. Quer dizer, o que está escrito na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Seja do Velho, seja do Novo Testamento. E eu pergunto você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que diz assim, não, eu vivo na graça, eu não vivo na lei. Tá bom, se você vive na graça, eu pergunto. Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Ele não está perguntando, o que está escrito na graça? Ele pergunta, o que está escrito na lei? Você vai obedecer à lei ou vai obedecer à graça que tem por aí, que tudo é válido? O que você vai fazer? O que está escrito na lei, disse Jesus. Como você lê? E respondendo, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, você pode ler esses versículos no Evangelho de Lucas, capítulo 10, e versículo 25, 26, 27. 25, 26 e 27, os versículos. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, o que tem a ver a graça com isso aí? O que tem a ver a doutrina da sua igreja com isso aí? A doutrina da sua igreja está fundamentada, ou tem que estar fundamentada, em cima da palavra de Jesus, a palavra de Deus. Essa palavra foi dada para Moisés quando libertou o povo de Israel. Agora Jesus repete a mesma palavra. A mesma palavra que ele deu a Moisés, agora ele está dando para um doutor na lei que lhe perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E ele, com paciência, tolerância, e muito calmamente disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui está a cruz do nosso Senhor Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, é a haste vertical da cruz, é o relacionamento entre o homem e Deus, é a aliança entre o homem e Deus. O homem, quando opta, escolhe, ele faz a sua opção de fazer aliança com Deus, amá-lo acima de tudo, acima da sua família, acima dos seus entes queridos, acima dos seus filhos, acima da sua posição social, acima da sua carreira,
acima da sua reputação, acima do seu dinheiro, acima de tudo que ele tem. Quando ele coloca o Senhor Deus em primeiro lugar, prioriza ao Senhor Deus, quando ele faz do Senhor Deus o primeiro amor, então, Deus entra em aliança com ele. Então, aí está fincado a haste principal da cruz, a haste vertical. Relacionamento entre você e Deus, Deus e você. Depois disso, Jesus disse, para completar a cruz, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, é o braço, ou são os braços da cruz, que é o casamento. Então, nesse primeiro mandamento da lei de Deus, nós temos a cruz. E neste primeiro mandamento da lei de Deus, se resolve o problema de casamento. O problema de casamento é esse. A pessoa não se entende uma com a outra. Ela não se entende. Casou em nome do amor, mas depois que casou, descasou ou está descasando. Trai um ao outro e aí vira uma bagunça. Por quê? Porque esses braços, esse casamento não foi fincado na haste vertical da cruz. Não saiu o material que fez essa haste vertical ou horizontal, não foi feito da haste vertical. Em outras palavras, quando você casou, você não casou colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Você colocou a mulher, ou colocou o marido, ou colocou a noiva, o noivo. Então essa cruz não existe. Só existe os braços da cruz. Não existe aquela parte vertical, a parte maior. Então o casamento não pode dar certo. O casamento só dá certo quando primeiro se lança a aliança, o casamento entre a pessoa e Deus, entre você e Deus. Você quer resolver o seu problema de casamento? Você que está me ouvindo aí agora. Você quer resolver o seu problema de casamento? Primeira coisa que você tem que fazer é aliança com Deus, é o casamento com Deus, colocando-o em primeiro lugar na sua vida. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Se ele não for o primeiro, não vai haver cruz. E não havendo cruz, não há vida. Não há salvação. Não há casamento. E é isso que tem sido a sua vida. Uma bagunça, porque você não lançou a base da cruz, que é a haste vertical, o relacionamento entre você e Deus. É o casamento entre você e Deus, a aliança entre você e Deus. Se não houve a aliança entre você e Deus, então não vai haver aliança entre você e ninguém. Não tem como. Não há como um casamento sobreviver sem que primeiro tenha-se uma aliança com Deus. Então, eu digo por mim, quando eu me casei, primeiro o meu Senhor era Jesus. Jesus tornou-se o meu primeiro amor. Meu primeiro amor. O meu primeiro amor era a minha mãe. Até que o dia que eu conheci Jesus, eu conheci a palavra de Deus e eu fiz aliança com Ele. Eu entreguei minha vida para Jesus e Ele tornou-se o primeiro na minha vida. A partir dessa aliança que eu fiz com Deus, desse casamento que eu fiz com Deus, esse matrimônio com o Senhor Jesus, então eu procurei uma pessoa que tivesse a mesma base, o mesmo fundamento, a mesma fé. Quer dizer, o material com o mesmo padrão, da mesma qualidade com o material da haste vertical. Então, do pé da cruz, eu fiz os braços da cruz. Eu procurei uma pessoa que fosse compatível comigo, com a minha fé, com os meus propósitos, com os meus objetivos, que respeitasse a minha fé, que aderisse à minha fé, que andasse comigo na minha fé. Então,
assim nós firmamos a nossa cruz. Então, Esté e eu fizemos essa aliança, esse casamento, que são os braços da cruz. Os braços da cruz. Então, a minha cruz, eu carrego a minha cruz. E já a carrego há 46 anos, vai fazer agora, em dezembro. Então, amiga e amigo ouvinte, uma vez que se estabelece essa cruz, as bases dessa cruz, não há como ela ser destruída, porque ela é fundamentada na palavra de Deus, na lei de Deus, na lei de Deus. A lei que Jesus manda que nós observemos. Então, se eu quero resolver, se você quer resolver o seu problema de casamento, você tem que começar por aí. É o primeiro grande mandamento. Você tem que começar com o primeiro grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, etc, etc, etc. Se você não observar o primeiro grande mandamento, então não tem cruz, não tem casamento. Então você tem que entender isso, minha amiga e meu amigo ouvinte. Não se resolve o casamento brigando, negociando. Não, você tem que resolver o casamento, não é com a sua mulher ou com o seu marido, não. Você tem que resolver o seu casamento primeiro com Deus. Se você casar com Deus, é claro que você vai ser fiel a Ele e Ele vai ser fiel a você. E assim sendo, você será fiel também ao seu marido ou à sua esposa e vice-versa. Então, se quiser resolver o problema de casamento, primeiro amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Para que então você possa amar o teu próximo, que é a sua esposa ou o seu marido, como a si próprio. Aí está fundamentado a cruz que você tem que carregar. Mas você diz assim, ô bispo, graças a Deus o meu problema de casamento já passou, eu não tenho mais esse problema, porque eu entendi isso e nós vivemos uma vida como dois pombinhos, graças a Deus. O meu problema não é casamento, o meu problema agora é econômico, o meu problema é a situação econômica. Eu estou passando uma situação difícil, economicamente falando, eu estou desempregado, eu fui mandado embora, eu não tenho emprego, eu não tenho salário, eu não tenho com que sustentar a minha casa, a minha família. O que eu faço? Muito bem. Então, no primeiro grande mandamento da lei de Deus, nós temos também a resposta. Olha só, quando você faz do Senhor seu Deus o seu aliado, você faz do Senhor seu Deus o seu Senhor, o Senhor da sua vida, quando Ele é o primeiro na sua vida, isto é, quando a pessoa honra a Deus como o primeiro na sua vida, ela é dizimista, ela é fiel dizimista. Da mesma forma como o homem é fiel à sua mulher e a mulher é fiel ao seu marido, então, ele também, ou ela também, é fiel à palavra de Deus, ao próprio Deus. Porque quando Deus pede as primícias, quer dizer, os primeiros 10% da nossa renda, de tudo que vem às nossas mãos, Ele está estabelecendo as regras de uma aliança conosco. Um pacto conosco. Então, eu lembro que quando um dia, numa quinta-feira à noite, eu cheguei em casa, a Esté, então veio falar comigo e disse, eu preciso de dinheiro para fazer compras amanhã, sexta-feira. Mas eu falei, Esté, eu não tenho dinheiro, todo o dinheiro que eu recebi já dei nas suas mãos. E é o que eu fazia sempre, eu sempre deixava todo o salário na mão dela, tirava apenas o dinheiro para minha despesa de passagens.
de locomoção. E eu não tenho mais dinheiro. Mas falou, mas já acabou. Eu falei, mas como, Esther? Não tem, não é possível. Quando ela falou assim, veio uma revolta muito grande dentro do meu peito. Veio uma revolta. Por quê? Porque eu tinha sido, aos meus olhos, fiel a Deus até aquele tempo, aqueles dias. Porque eu era fiel dizimista. Mas, na realidade, eu nem era fiel dizimista, porque eu dava 10%, mas eu não dava os 10%, os primeiros 10%. Eu dava os 10% quando acabava de pagar as minhas despesas. E isso não é dízimo. Dízimo não são simplesmente 10%, qualquer 10%. Dízimo são os primeiros 10%. E eu não era fiel a Deus nos dízimos, porque, inclusive, eu estava até atrasado nos dízimos, porque eu pagava primeiro as minhas obrigações e depois ia tirar o dízimo. Então, eu estava sendo infiel a Deus, mas eu, na minha cabeça, estava pensando, bom, poxa, eu tenho sido fiel. Não, eu não era fiel a Deus. Eu não era fiel. Não era fiel porque eu dava os 10% que sobravam. E quando não sobrava, não dava, que era o meu caso naquela altura. Mas mesmo assim, na minha ignorância, eu fiquei irritado, porque não via o cumprimento da palavra de Deus na minha vida. Então, eu falei com Deus, nós fomos para o quarto, nos ajoelhamos ali na cama, ela de um lado e eu de outro, demos as mãos, unimos a nossa fé, e eu lembro que eu falei, Senhor, tu disseste, onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no teu nome, eu estarei no meio delas. Então, eu sei que o Senhor está aqui, está me vendo e está me ouvindo. E eu quero dizer para o Senhor o seguinte, olha, eu estou envergonhado, estou humilhado, eu não aceito essa situação, porque eu tenho sido dizimista fiel, eu tenho cumprido o primeiro grande mandamento, mas o Senhor não cumpriu a sua parte. E a verdade é que eu não estava cumprindo a minha parte. Mesmo assim, eu fui audacioso e cobrei de Deus a minha parte, que não era bem feita. E quando eu fiz isso, no dia seguinte, Deus me honrou, me respondeu, conforme eu já falei muitas vezes. E desde aquele dia, nunca mais faltou o pão nosso de cada dia na nossa casa. Nunca mais faltou dinheiro. E isso já fazem 40 e tantos anos. Faz 40 e tantos anos atrás. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando a gente ama ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, nós temos o direito de cobrar dele o cumprimento das promessas dele. Porque esse amarás, já falei aqui, esse amarás significa fidelidade, lealdade. Eu era leal a ele, eu era fiel a ele. Eu pensava que era leal, fiel a ele. Mas não era, hoje eu sei que não era. Mas graças a Deus ele teve compaixão, misericórdia e me tolerou a minha ignorância. Mas eu quero dizer para você, a título de exemplo, de testemunho, para que você saiba que o primeiro mandamento não resolve só o problema do casamento, não. O primeiro grande mandamento resolve o problema econômico também. Porque se você tem sido fiel a Deus, leal a Deus, no primeiro grande mandamento, cumprindo a sua parte nos dízimos, então você tem o direito de cobrar de Deus o que ele prometeu. Abrirei as janelas dos céus. Abrirei as janelas dos céus. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você tem sido leal ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, é óbvio que
Os primeiros 10%, as primícias, são insignificantes diante daquilo que ele tem colocado nas suas mãos. Então você tem recebido, ou pouco, ou muito, mas tem recebido de Deus. Mesmo no pouco, você não tem sido fiel, não tem sido leal. Como que você vai ser leal se receber muito? Então você não vai receber muito. Porque se você não consegue ser fiel, leal a Deus, no pouco que você tem recebido, como é que você vai ser leal no muito? Então não há, no fundo, não há esse relacionamento você com ele, essa aliança, essa parceria com ele. Comigo havia parceria, havia aliança. E quando eu cobrei, ele me respondeu no dia seguinte, foi na sexta-feira, por volta de 1h da tarde. Ele me respondeu. Por quê? Porque eu cobrei aquilo que eu também atendia, segundo a sua palavra. Minha amiga, meu amigo ouvinte. Então, o primeiro grande mandamento, que é o primeiro amor, não resolve o problema apenas do casamento, mas resolve o problema também econômico. Porque a pessoa é fiel, é leal, dizimista. E eu digo isso, não é para você, vou repetir, não é para você trazer o dízimo na Igreja Universal, não. É para que você que é cristão, cristã, seja fiel, leal a Deus na sua igreja. Vá lá. Se você é da Igreja Universal, óbvio, você vai ser fiel e leal na Igreja Universal. Se você é da igreja A, B, C, D, seja lá o que for, você tem que ser fiel. Leal é a Deus. Leal é a Deus. Você tem que ser leal é a Deus. Seja na igreja A, no altar A, B, C, D, não importa. Tem que ser leal a Ele. É isso que é importante. Quando você faz isso, amiga e amigo ouvinte, no fundo, você está honrando a Deus. Não é que Ele precise do seu dinheiro, dos seus 10%. Ele não precisa de nada da gente. Nós é que precisamos dele. Mas quando nós o honramos com os nossos dízimos, nós estamos dizendo, o Senhor é o meu Senhor. Porque eu estou tirando as primícias da minha renda, daquilo que vem às minhas mãos. Eu estou tirando das primícias. Então, essas primícias que pertencem a ti, está aqui no teu altar. Estão aqui no teu altar. Então, isso quer dizer que eu sou leal a Ele. Quando eu sou leal a Ele, Ele também tem que ser leal a mim. Quando eu o honro com as primícias, obrigatoriamente Ele tem que me honrar também com as suas bênçãos. Obrigatoriamente, porque está escrito, está determinado. Ele que falou. Agora, se eu não o honro com o primeiro amor, com as primícias, é óbvio que eu não tenho o direito de cobrar dele uma coisa que eu não faço também. Entendeu, minha amiga, meu amigo ouvinte? Você vê que o primeiro grande mandamento da lei de Deus diz respeito a tudo na vida. É o casamento, a vida econômica, diz respeito à saúde. Você pode cobrar de Deus, Senhor, eu tenho honrado com a minha vida a Ti. Você tem o direito de cobrar dele o cumprimento da sua palavra. Jesus não carregou as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele não levou as nossas enfermidades. Então nós temos direito à saúde física. É um direito de cada um de nós. Agora, é preciso que a pessoa tenha fé para cobrar, para que não venha ser punida com as maldições que recaem sobre esse mundo. Fica à sua disposição, amiga e amigo ouvinte. Deus nos dá a sua palavra. Cabe a cada um de nós tomar a decisão em obedecer ou não obedecer. Quem obedece tem o direito de cobrar os benefícios dessa obediência. Quem desobedece não tem direito a coisa nenhuma. Essa é a realidade. Quero voltar ao início de tudo.
encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. A realização de um sonho só acontece se antes ele for concebido através da visão sobrenatural. Você é aquilo que enxerga. Nos tempos do profeta Eliseu, ele e seu servo estavam diante de uma grande prova. Cavalos e carros haviam cercado a cidade. Disse o servo a Eliseu: "Ai, meu senhor, que faremos?" Eliseu respondeu: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Orou Eliseu e disse: "Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja." O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Houve o livramento. Assim como o profeta Eliseu viu a profecia se cumprir, nos últimos anos, centenas de pastores, homens de fé que venceram os desertos, as perseguições e tribulações, foram consagrados a bispo. Eles foram ungidos com o óleo da unção e a visão de prosseguir pregando e anunciando a grandeza de Deus.
É com esse mesmo óleo que neste domingo, na porta do Templo de Salomão, bispos e pastores estarão ungindo os seus olhos, para que você tenha inspiração e a visão da grandeza de Deus. Domingo, a unção para as grandes visões da grandeza de Deus. Às 6 horas da manhã, na reunião do Espírito Santo, às 9h30, na grande concentração de fé e milagres, com as 7 orações, e ao cair da tarde às 18 horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação total para pais e filhos, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Paulo Nunes. Antes de receber o Espírito Santo, o Espírito da fé, era um fracassado na família, fracassado economicamente, fracassado na saúde em todos os sentidos. Sem o Espírito Santo, que a gente vivia o quê? Bebidas, bares, dava mais valores aos amigos. Não que os amigos não existiam, mas assim, eu dava mais prioridade aos amigos do que à minha família. E isso me acarretou o quê? Brigas dentro do meu lar, discussão com a minha esposa, e chegou um momento que ela não suportou aquela situação, onde veio a separação. E uma vez vindo a separação, veio meu fundo de poço, porque atingiu minha vida econômica, porque eu não tinha esposa do meu lado. Então eu não tinha mais cabeça para poder trabalhar, para poder dar o melhor no meu trabalho. E com isso veio totalmente o fracasso também na vida econômica. É como se fosse uma coisa trazendo a outra para o fundo do poço. E foi nessa condição que eu cheguei até a igreja. Não tinha mais recurso, não sabia mais que porta bater, foi assim que eu cheguei até a igreja. Eu ouvia falar e ali eu comecei a lutar. Lutar como? Procurando o quê? Obedecer a direção de que vinha do altar. Tudo que era falado, eu comecei a colocar em prática. E tudo que era falado lá tinha a ver com a minha vida. Eu comecei a ver, criar força. A primeira coisa que você recebe é aquela força de Deus. Quando você recebe essa força, você começa o quê? Então vai ter uma saída. Não mudou de um dia para o outro. Não foi de uma semana ou um mês para o outro. Mas foi de acordo com eu me lançando na fé, na obediência à palavra de Deus, eu via a minha vida dia após dia também, eu me reerguendo. Então logo, o primeiro passo que foi resgatado foi o meu casamento. Em 6 meses que eu estava participando da palestra da fé, da obediência da palavra de Deus, nessa direção, Deus resgatou o meu casamento. E aí eu me foquei o quê? Eu precisava receber o Espírito Santo, porque eu já vinha ali uns meses, mas ainda não tinha mudado nada. E eu passei a entender que a minha vida só ia mudar, que eu só ia conseguir alcançar os meus objetivos e o sucesso no meu casamento, na minha vida econômica, se eu tivesse o Espírito Santo. Eu passei a entender isso. Eu já estava na igreja, já até obedecia a respeito dos dízimos, a oferta, mas eu não tinha o Espírito Santo. E eu consegui entender que sem o Espírito Santo, eu não ia alcançar a plenitude de Deus. Então foi onde eu busquei insensivamente, pelo batismo do Espírito Santo, o Espírito da fé, o Espírito da sabedoria e do entendimento. E foi aonde Deus nos concedeu esse milagre, essa dádiva de Deus que é o Espírito Santo. O Espírito da fé me deu essa condição de ser um bom marido, um bom pai, a qual eu não estava vindo ser, um bom patrão para os meus funcionários. E isso tudo eu devo o quê? Ao Espírito Santo, o Espírito da fé. Porque sem ele, outrora, eu tinha tudo e ao mesmo tempo não tive nada, que eu perdi. Eu tinha um filho, acabei perdendo. Eu tinha esposa, eu perdi. Eu tinha empresa, eu perdi. Por quê? Porque eu não tinha o Espírito da fé, o Espírito Santo. Hoje, com o Espírito Santo, o meu casamento restaurado, abençoado, tenho a minha empresa, tenho os meus funcionários, e tudo isso eu devo quem? Ao Espírito Santo. Que é Ele que nos dá essa fé e esse entendimento de conduzir isso e com paz dentro de si. E depois do Espírito Santo, o Espírito da fé, eu me tornei um homem sucedido em todos os sentidos. Na minha família, no meu trabalho, na minha empresa, com os meus funcionários. Isso eu devo ao Espírito Santo, o Espírito da fé. Inclusive, eu quero dizer para você, quando uma pessoa se torna fiel, leal a Deus, no cumprimento do primeiro grande mandamento, o Espírito Santo já está agindo nela.
Quando a pessoa se rebela contra o primeiro e segundo mandamentos da lei de Deus, é porque ela não tem nada de Deus. Nada, nada, nada. Mas quando ela é obediente, quando ela se esforça em ser leal, porque é impossível você amar alguém sem ser leal a esse alguém. É impossível você amar alguém sem ser fiel a esse alguém. É impossível. Então esse é o amor que Deus quer. Então, quando uma pessoa chega ao ponto de amar a Deus e ser fiel a Ele, cumprindo com as suas obrigações para com Ele, é porque o Espírito Santo já está agindo no corpo dela. Essa é a realidade. Nós vamos ouvir mais testemunhos daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Meu nome é Isabel, e antes de eu receber o Espírito da fé, eu era uma pessoa fracassada. Pensava em morrer constantemente. Teve uma época que eu até tentei o suicídio, porque eu andava pela rua, eu nem olhava para os lados. Eu simplesmente atravessava a rua, era uma pessoa que vivia desnorteada, com tantos problemas em casa, com tantos problemas na vida sentimental e principalmente no meu interior. Esse vazio, essa angústia que eu sentia que era constante, era algo que não passava. Minha vida financeira eu era um fracasso, né? Até porque eu já vinha de uma família onde a gente passava por muitas necessidades. Então, quando criança, eu cheguei a passar fome. Na minha casa a gente não tinha o que comer muitas das vezes, porque eu tinha uns pais que eles brigavam muito, acabaram se separando, então a gente chegou a passar necessidade. Cheguei a catar papelão na rua, até mesmo para poder trazer para dentro de casa um pão para os meus irmãos, que eram menor do que eu. Então a gente até passei por essa situação de ter que catar as coisas na rua para vender no ferro velho, para ter alguma coisa para dentro de casa. Mas eu fui crescendo, né? E aí com isso eu consegui um emprego, fui trabalhar. Mas mesmo tendo esse emprego, a gente ainda não tinha uma vida estabilizada. Era uma vida de fracasso, onde o que eu ganhava nesse emprego era basicamente para comprar as coisas para dentro de casa. Então eu não tinha como me vestir bem, não tinha como passear, era uma coisa assim que não acontecia, era um passeio, né? Então era coisa rara dentro da minha casa. Mesmo eu estando trabalhando, a nossa vida não caminhava. Era uma vida amarrada, era uma vida de miséria mesmo, né? De fracassos, de ter que pagar aluguel, de ter meses que não dava para pagar aluguel, ou então pagava aluguel, não tinha como comprar comida. E nessa condição de família, por eu ver os meus pais que brigavam muito dentro de casa, que tinha muitas brigas, uma vez o meu pai até pegou uma faca para tentar matar a minha mãe. Então era uma situação que eu via, que eu falava, como que eu ia ser feliz na minha vida sentimental? Né? Devido a toda essa situação, eu passei até mesmo a desacreditar do casamento. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu encontrei a porta que ia me fazer ser bem-sucedida. Foi quando eu encontrei esse Espírito da fé que me falaram, o Espírito Santo, o Espírito que pode mudar tudo. Então foi quando eu comecei a buscar esse Espírito da fé. E quando eu tive esse encontro com o Espírito da fé, a minha vida se transformou. Tudo mudou, né? Primeiro o meu interior, que eu deixei de ter o desejo de suicídio, aquela tristeza, aquela angústia saiu, tudo mudou, aquela dor de cabeça que eu sentia constantemente. Então o meu interior houve uma mudança. Eu encontrei o meu esposo, né? Hoje eu estou casada, hoje eu sou feliz, aquela mente que eu tinha de que homem nenhum prestava, o Espírito Santo tirou de dentro de mim, né? Hoje eu tenho meu esposo, sou feliz no meu casamento, a minha vida financeira que era um fracasso, que eu não tinha condições de nada, hoje Deus ele transformou a minha vida financeira, hoje eu tenho a minha empresa, hoje eu tenho 2 colégios, tenho o meu apartamento, tenho casa, tenho carro. Deus ele transformou completamente a minha vida financeira. Hoje eu sou bem-sucedida. Meus irmãos que eram doentes, meu irmão está curado também. Meu outro irmão que era viciado, hoje também ele não está mais no vício. Então Deus ele foi transformando paulatinamente a minha vida. E foi o Espírito da fé que me deu essa condição de hoje ser esposa, né? Uma boa esposa. Porque hoje, graças a Deus, eu e meu marido, nós somos felizes. Nós viajamos juntos, trabalhamos juntos 24 horas. Me deu condições de ser uma empresária, de ter 2 escolas. Quando que eu teria essa condição? Nunca, porque eu catava papelão na rua. Eu tinha desejo de ter um alimento dentro de casa e não tinha.
Então, o espírito da fé que me deu essa condição de hoje ter essas 2 escolas, de hoje ter o meu carro, de hoje ter a minha casa, de não pagar aluguel, porque a gente vivia pagando aluguel. Então, quer dizer, o espírito da fé me proporcionou tudo isso. E depois que eu recebi o espírito da fé, aí eu me tornei uma pessoa bem-sucedida. Meu nome é Indira e eu fui convidada por um amigo para participar de uma das reuniões da igreja. E desde esse dia que eu participei dessa reunião, comecei a frequentar as reuniões da igreja, me batizei nas águas, eu comecei a me entregar mais para Deus, comecei a fazer as coisas de Deus, comecei a ter aquela comunhão. Até que eu conheci um rapaz e eu comecei a priorizar mais a minha vida sentimental do que as coisas de Deus. Foi aí o meu erro. Eu comecei a me afastar de Deus, comecei aquela frieza, não queria mais participar das reuniões. Foi quando ele decidiu não ficar mais na igreja. E minha pior decisão foi essa, foi ter largado tudo para segui-lo. Foi então que o mundo foi nos iludindo, foi quando eu comecei a entrar no tráfico junto com ele. Comecei a me sujeitar a coisas que eu nunca imaginei antes fazer. Comecei a me envolver com criminosos, comecei a ficar na Cracolândia vendendo droga junto com ele. E mesmo assim eu tinha aquele vazio dentro de mim. E foi chegando muito dinheiro nas minhas mãos, eu podia comprar o que eu queria, mas nada daquilo preenchia o vazio que tinha dentro de mim. Então comecei a ser depressiva, comecei a chorar. Nem para o tráfico eu servia mais, porque eu não ia mais. De tão triste que eu ficava. E eu passei a me tornar uma pessoa que eu não era. E eu nunca imaginei um dia passar por tudo isso. E eu me sujeitava a viver uma vida assim por causa dessa paixão que eu tinha por ele. Eu tinha minha família, eu podia voltar para casa, podia voltar a ter a vida que eu tinha antes na fé. Mas por conta dessa paixão eu comecei a me envolver mais. Foi quando eu me vi extremamente apaixonada por ele, fazendo coisas que eu nunca pensei em fazer. Eu perdi ele e eu me vi sozinha. Me vi sozinha, aí que eu entrei na depressão. Ficava trancada no meu quarto, não queria saber de ninguém. Por conta do orgulho, eu não queria voltar, pensando no que as pessoas iam pensar de mim. Mas eu deixei esse orgulho de lado e eu resolvi voltar. E nesse momento que eu me encontrava em depressão, triste, com aquela angústia dentro de mim, algo dentro de mim me dizia para me voltar, que eu merecia uma chance, que não era o fim para a minha vida. E foi quando eu resolvi voltar, deixar esse orgulho de lado, e eu voltei para me entregar de verdade para as coisas de Deus. Então eu comecei a buscar ali a presença de Deus, comecei a me entregar para as coisas de Deus, e eu tive aquele encontro verdadeiro. E eu comecei a ser uma pessoa diferente em casa, uma pessoa com paz, era diferente com a minha família, com todos à minha volta viam a diferença em mim. Logo meu passado foi apagado e eu comecei a escrever uma nova história na minha vida. Hoje eu tenho paz, hoje eu posso dizer que eu tenho paz, que eu sou uma pessoa feliz, que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Hoje eu sou uma referência para minha família, para os meus amigos, todos à minha volta vêem uma diferença em mim. Antes eu precisava de prazeres, precisava de paixões para preencher aquele vazio que tinha dentro de mim. Só que hoje a presença de Deus preenche tudo isso. E hoje eu sou uma pessoa feliz. Meu nome é Arisson, tenho 27 anos. Desde cedo eu tive o conhecimento da palavra. Os meus pais me levavam na igreja. E a partir daí eu fui vendo que a palavra tinha o poder. Foi transformando os meus pais, transformando a minha família. E chegou um dado momento que eu me interessei pela palavra para conhecer mesmo. E eu cheguei numa fase em que eu já estava sabendo o que era certo e o que era errado. E conscientemente eu resolvi me batizar. E assim eu me batizei através da palavra. Eu criei. Então eu comecei a me entregar a essa fé. Vivendo dia após dia. E eu lutava, e eu usava a minha fé. E Deus ia me abençoando, mostrando o caminho que eu deveria andar. Mas chegou um dado momento da minha vida em que eu comecei a esfriar na fé. Eu comecei a olhar mais ao contrário da fé, dúvida. Eu comecei a questionar, eu comecei a olhar mais para os prazeres que o mundo oferecia. Era provando bebidas, era curtindo novas pessoas, relacionamentos com pessoas, com mulheres.
E eu comecei a ficar com uma e outra, e aquilo começou a chamar minha atenção. Até que eu definitivamente me afastei. Chegou um dado momento que eu conheci uma pessoa e idealizei uma família. Só que eu idealizei do meu jeito, desobedecendo, desenfreado. Eu já cheguei a trair ela. Eu tive uma filha com ela. E aparentemente eu poderia ser um pai que dava atenção. Mas eu vivi uma vida de solteiro, fora de casa. Aí eu me transformei numa pessoa que eu não era. Eu nem me conhecia mais. Eu tinha muito ódio, muito orgulho. Eu tinha tristeza. Aparentemente, na frente das pessoas, eu era feliz, sorria. Mas só Deus e eu sabia, dentro do quarto, o que vinha na minha mente. Foi quando, num desespero de tantos problemas, eu já tinha perdido tudo que eu tinha conquistado. Perdi tudo mesmo. Eu tentei o suicídio. Mas veio uma voz no meu íntimo, veio um sinal de vida ainda, que eu poderia mudar. Foi aí que eu me separei da minha ex-esposa. Eu fui recomeçar tudo de novo, voltei para casa dos meus pais. E eu decidi mudar, decidi me transformar. Porque dentro de mim ainda tinha um desejo ainda de ter uma vida, de ser feliz. Depois que eu ouvi uma palavra, aquilo me fez tomar uma decisão. Me fez tomar uma atitude para mudar. Então eu me libertei, eu tive um encontro com Deus, o meu ser foi renovado e através de uma palavra o Espírito Santo me selou. Eu lembro até hoje aquela noite em que eu saí tão feliz, tão cheio de paz, e deu vontade de contaminar todo mundo com essa alegria. E graças a Deus hoje eu tenho vivido essa paz, essa alegria. Eu trabalho, eu tenho um novo relacionamento com uma mulher de Deus, eu cuido da minha filha. E antes, quando eu precisava de festas, baladas, mulheres, curtição, sem nenhum limite, hoje foi preenchido pelo Espírito Santo, pela alegria que eu tenho. E hoje eu tenho uma família, hoje eu não tenho mais mágoa de ninguém. Hoje, pelo contrário, eu tenho para dar e vender. Eu ajudo as pessoas que um dia, outrora, foi pior do que eu. Então hoje eu ajudo, eu resgato pessoas que um dia teve uma vida destruída. Então essa paz, essa alegria que hoje me preenche também serve para ganhar outras pessoas, também para Deus. A realização de um sonho só acontece se antes ele for concebido através da visão sobrenatural. Você é aquilo que enxerga. Nos tempos do profeta Eliseu, ele e seu servo estavam diante de uma grande prova. Cavalos e carros haviam cercado a cidade. Disse o servo a Eliseu: "Ai, meu senhor, que faremos?" Eliseu respondeu: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Orou Eliseu e disse: "Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja." O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Houve o livramento. Assim como o profeta Eliseu viu a profecia se cumprir, nos últimos anos, centenas de pastores, homens de fé que venceram os desertos, as perseguições e tribulações, foram consagrados a bispo. Eles foram ungidos com o óleo da unção e a visão de prosseguir pregando e anunciando a grandeza de Deus. É com esse mesmo óleo que neste domingo, na porta do Templo de Salomão, bispos e pastores estarão ungindo os seus olhos, para que você tenha inspiração e a visão da grandeza de Deus. Domingo, a unção para as grandes visões da grandeza de Deus.
às 6 horas da manhã, na reunião do Espírito Santo, às 9h30, na grande concentração de fé em milagres, com as 7 orações, e ao cair da tarde, às 18 horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação total para pais e filhos, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, e não se esqueça que neste domingo, a unção com óleo, logo no início, antes de você entrar no Templo de Salomão, por exemplo, você já vai ser ungido. E eu creio que isso em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Pela manhã, à tarde, também à noite, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Quando estou vazio e triste, meus olhos não conseguem ver. Quando a dúvida me envolve, eu não sei o que fazer. E tropeços no caminho, vagando sem a direção, rompendo em meio às trevas, vem tua luz e a solução. Estás ali quando eu preciso, estás aqui neste lugar, como o sol derrama luz, teu Espírito em mim, Jesus. Tua luz me faz levantar. Quando muito sou cobrado, ao meu lado tu estás. Ainda que cansado esteja, em ti eu me renovarei. Ainda que passe pelo vale, sozinho eu nunca estarei. Estás ali quando eu preciso, estás aqui neste lugar, como o sol derrama luz, teu Espírito em mim, Jesus.